contrato com o Dudu para ele ficar livre e aí depois assinar esse contrato longo com a Raposa. É Ele uma viajou, informação bem relevante. ele viajou hoje Diga. já. Então, a questão da rescisão é a burocracia que os representantes dele vão cuidar. Mas, assim, vai acontecer. Se não for hoje, vai ser breve, né? Ou seja, talvez dependa da assinatura dele, e ele já viajou. Aí você pode fazer um DocSign para assinar digitalmente. Então, quando vai ser, vai depender um pouco da questão burocrática, mas que está definida essa cena. Essa imagem é muito marcante. O Dudu foi depois do jogo para o campo com os seus filhos e com sua esposa. Sentaram no gramado como se estivessem se despedindo, rezaram, quase que agradecendo pelo período que passaram de sucesso no Palmeiras. E é uma era, cara. O Dudu, assim como, vou exagerar, mas é verdade. O Dudu, assim como a Ademir da Guia, é uma era. Porque, assim, a era não é Crefisa. O Dudu chegou antes da camisa do Palmeiras ter o anúncio da Crefisa e os títulos começaram com o Dudu. O Dudu fez os 2 gols do título da... o Fernando Praz fez o gol do título nos pênaltis. É verdade, mas só chegou nos pênaltis porque o Dudu fez 2 gols. O Dudu fez o 2-0, tomou o gol do Ricardo Oliveira e foi para os pênaltis. Mas a conquista da Copa do Brasil, que é a virada do Palmeiras, é o Dudu. E aí você vai ter o Dudu foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2016. O Dudu foi destaque no Brasileiro de 2018. Desses últimos 10 anos, o Dudu só não estava na Libertadores de 2020 porque foi o período do processo dele de separação, da acusação de agressão. Ele foi para o Catar e voltou para o Brasil logo depois. Então ele não participou das finais da Libertadores de 2020, mas ele é campeão da Libertadores de 2020 também. Então são 14 títulos pelo Palmeiras. É uma era, assim como a Ademir da Guia é uma era. Você sabe que no portão de entrada do Clube Social do Palmeiras hoje tem uma foto belíssima do Ademir da Guia, pintada no muro, do Ademir saindo de um treino em 63. Pode mandar fazer outra gravura com o Dudu. E dentro disso que vocês estão falando, o Fute-Papo, ele comenta aqui com a gente. Estamos com uma baita vergonha. O Gabigol teve uma linda festa de despedida e o Palmeiras deixou o Dudu sair igual um cachorro sarnento. Ele até exagera aqui. Mas será que o Dudu está tendo a despedida que ele merece? E aí, Renan, eu já jogo para você, porque eu fico pensando o quanto aquele episódio do meio do ano em que o Cruzeiro chegou a anunciar o Dudu e depois ele volta atrás, né? A Leila, na época, falou que o ciclo havia terminado. O quanto aquilo interferiu no ambiente do Dudu nesse fim aí, nesse restante de Palmeiras. Como é que estava o clima para ele ali dentro? Não era um clima legal, senão ele não teria essa decisão de rescindir o contrato e acertar com o Cruzeiro. E aí a gente tem que deixar muito bem claro, quando a gente fala que não é um clima legal, não é que ninguém brigou, que as pessoas não se falavam, que as pessoas tinham raiva uma da outra. Não. Não era legal porque o trabalho não estava sendo desenvolvido. O Dudu é muito querido dentro do elenco do Palmeiras, os mais jovens o veem como um ídolo, o Abel tem um respeito muito grande pelo Dudu, assim como a diretoria, assim como a própria Leila deixou publicamente que não tinha mágoa nenhuma com o Dudu. Mas no trabalho do dia a dia, não estava rendendo. Então o Dudu não estava feliz, porque o Dudu, vestindo a camisa do Palmeiras, é o Dudu, a imagem do Dudu vencedor. E a imagem do Dudu nessa temporada foi uma imagem de um Dudu aquecendo, olhando, desesperado, querendo entrar e muitas vezes não era chamado. Então, assim, para um ídolo, o tamanho da história, isso é muito ruim para a pessoa Dudu. Então ele não estava se sentindo feliz e estava assim meio isolado, né? Assim, tava na dele, no canto dele ali, treinava, trabalhava normalmente, mas não era um Dudu feliz. Então, diante disso, começou a ter uma conversa no sentido de não vai dar mais, não tem como. E aí, nisso, o Cruzeiro foi trabalhando nos bastidores, falando: aqui você tem um lugar. Dudu, aqui você tem um espaço. Dudu, a camiseta está separada para você. E aí o Dudu foi trabalhando isso internamente nele, conversando com a família, conversando com os representantes dele, quem trabalha com ele no dia a dia, para essa retomada com o Cruzeiro. Foi acontecendo de maneira bem tranquila, e aí ele tomou a decisão no final do ano. Falou assim: não, vou aceitar o Cruzeiro, vou aceitar esse desafio, vou vestir essa camiseta que está separada para mim lá. Então, assim, a história do Dudu foi
acabando ou foi se apagando muito em função dele não conseguir ser o Dudu que ele sempre foi. E aí agora vai iniciar uma nova história no Cruzeiro. Tem a situação também do Anderson Barros, o diretor de futebol do Palmeiras, que de certa forma está pressionado, né? Um ano em que o Palmeiras ele briga pelos títulos, mas ele só consegue, não consegue nenhum título de expressão, é campeão apenas do Paulistão. Ô, PVC, como é que está a situação do Anderson Barros? Ele está, de fato, sofrendo uma pressão dentro do Palmeiras? O que a gente pode falar sobre isso? Tem uma matéria do nosso palestra de hoje dizendo que o Anderson Barros pode sair e que o Abel é o elo para mantê-lo. Eu tenho uma apuração diferente disso, com todo respeito aos colegas, evidentemente. A minha apuração, e eu sei que o Hernan tem uma apuração também parecida, o Hernan vai completar o assunto na sequência. Nós falamos com pessoas diferentes dentro do clube. O Anderson Barros não vai sair. O Anderson Barros não vai sair do Palmeiras. Impossível a Deus pecar, como eu gosto de dizer, né? Mas é assim, o BAP pode ganhar a eleição no Flamengo hoje e querer o Anderson Barros, eu acho improvável. Aí tem uma proposta monumental de algum lugar. Isso pode se transformar em 10, 15 dias. Mas assim, não vai sair por vontade do Palmeiras e não vai sair por vontade do Anderson Barros. Ontem teve uma crise no vestiário do Palmeiras, sim, depois do jogo. Não uma crise que envolvesse o Anderson Barros, mas a Leila, presidente, com todo o direito, todo mundo deu direito a Leila, todo mundo deu razão a Leila. A Leila entrou no vestiário e cobrou, de um modo geral, e cobrou o diretor de futebol também, pela falta de comprometimento do time no jogo decisivo. Ou seja, porque chegou o momento do jogo em que o Palmeiras ficou perto de um vexame histórico, que era o São Paulo fazer o segundo gol no Newton Santos e o Palmeiras perdeu o jogo pro Fluminense. Não ficou tão perto. O São Paulo não se aproximou de fazer o segundo gol. Mas quando houve o gol de empate do São Paulo, do William Gomes, o Allianz Parque explodiu. Eram 37 mil ingressos à venda por causa do telhado do show do Iron Maiden e 34.800 vendidos. E as 34 mil pessoas começaram a gritar Palmeiras, 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 porque estava 1-1 no Newton Santos. E o Palmeiras não conseguiu reagir. Então, imagina se isso acontecesse, esse vexame do Botafogo perder para o São Paulo, que não aconteceu, mas podia acontecer, e o Palmeiras perder para o Fluminense. E a Leila entrou no vestiário, com razão, e deu uma bronca geral, o que envolveu também o Anderson Barros. Talvez essa tenha sido a origem do entendimento que podia ter uma mudança, mas não vai ter mudança. O Anderson Barros é o diretor de futebol do Palmeiras e vai continuar sendo o diretor de futebol do Palmeiras no ano que vem. O que está se avaliando nesse momento é o tamanho da reformulação. Até a semana passada, o Palmeiras não tem lista de dispensa, o Rony não está de saída, o Zé Rafael não está de saída. Agora, se tiver proposta, eles podem sair. Não tem uma lista, eles têm que ir embora. Isso não existe. Se o Bahia quiser fazer uma proposta pelo Zé Rafael, o Zé Rafael quiser voltar para o Bahia, pode ter negócio. Não tem porta fechada para ninguém. Mas não tem porta da rua escancarada para mandar embora. E isso pode significar um aumento da reformulação. Por quê? O Palmeiras pensava em 3 a 4 jogadores. O Palmeiras pensar no presente, 3 a 4 jogadores. 2 pontas, um centroavante e um zagueiro canhoto. Que não é o Mingo. O Mingo não está... A negociação está parada com o Mingo não está vindo. Então, mas é um zagueiro canhoto, 2 pontas, um centroavante. Pode avançar, pode-se entender que precisa de mais alguns reforços? Pode ser. Especialmente se, sem lista de dispensa, alguns jogadores forem negociados. Porque pode ter proposta pelo Zé Rafael, pode ter proposta pelo Rony, pode ter proposta pelo Caio Paulista, pode ter proposta pelo Mike, enfim. Ô Luísa, assim, é muito claro que existe essa notícia de uma possibilidade de uma troca na direção de futebol do Palmeiras, muito vem de crítica de fora para dentro, né? O Anderson Barros, ele historicamente criticado pela questão das negociações e das contratações do Palmeiras. Só que isso não é propriamente o Anderson Barros. O Anderson Barros cumpre ordens da presidente, do vice, da alta cúpula. Ele conversa com o Abel Ferreira dá a palavra final nas contratações, ou uma das palavras ali importantes, de peso, claro, nas contratações, e o Anderson
é a pessoa que negocia, que senta com o empresário, que senta com o jogador, que liga para o jogador, que negocia na mesa, leva os contratos para assinar ou não. Então, assim, o Barros tem um perfil de trabalho que é muito um perfil discreto. É um perfil discreto, é um perfil que não dá entrevistas, ele não tem WhatsApp, ele fala por outros meios, ele fala por SMS, é um direito dele. Então, assim, é um perfil que não é da mídia, não é um midiático, e muitas vezes acaba recebendo críticas. Só que internamente, na visão da diretoria, na visão do Abel Ferreira, ele é uma peça muito importante no dia a dia. E é um cara extremamente vencedor. Então, por isso, uma cobrança que é natural e justa a um trabalho, depois de um fim de um ciclo onde você não termina com um título grande, como o Palmeiras esteve acostumado nas últimas temporadas, não pode, o que eu ouvi foi, não pode se confundir uma chamada de atenção, uma correção de rota com algo do tipo, você está pendurado, você está fora, estou olhando o mercado para trazer outro. Então, a grande ala da direção do Palmeiras, a grande maioria, a grande maciça maioria, defende e diz, Anderson Barros não vai sair do Palmeiras. Muito bem, esmiuçada então a situação do Palmeiras, é isso?